Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar a como trabalhar com views. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Na View é onde você constrói uma tela no seu aplicativo. O framework SAP UI5 suporta 5 tipos de views. A Vue XML, que é recomendada pela SAP e é o tipo que vamos utilizar nesse curso. A Vue JS, que é feita em JavaScript. A Vue JSON, que é feita em JSON, e ela está obsoleta a partir da versão 1.120. A Vue HTML, que é feita em HTML, também está obsoleta a partir da versão 1.108. E a Typed Vue, que é parecida com a JS Vue, e ela está disponível a partir da versão 1.88. Se você quiser saber mais informações sobre views, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, que aponta direto para a parte de views lá na documentação. E mais dois itens aqui que é importante comentar. Como a gente vai usar a view de XML, cada tag que a gente vai colocar na view precisa de um namespace. Eu vou mostrar isso na prática, tá? E toda view está vinculada a um controller, porque a lógica da view vai ser gerenciada lá naquele arquivo JavaScript do controller. Por exemplo, se você clicar num botão, você pode colocar uma ação para ser feita, ou quando a view carregar, esse tipo de coisa. Agora vamos para a parte prática. Eu estou aqui com o VS Code aberto, com o nosso projeto ZOV, que a gente criou no outro vídeo, e a gente vai mexer com as views. Então vou abrir aqui o diretório WebApp, diretório View, e vou dar uma olhada como que está o arquivo view1, que é a nossa view, né? A gente tinha colocado um botão e quando a gente clicasse nesse botão, ia para o controller da view1, né? Lembrando que toda view ela está vinculada a um controller, é esse atributo aqui, ó, controller name, aponta para o controller. E aqui no controller a gente coloca a função que vai tratar o clique do botão aqui, que no caso esse evento press. Tá? Então tem uma função lá, um método onPress, que vai fazer alguma coisa. Tá? A gente tinha feito isso no outro vídeo. Vamos testar? Eu vou clicar com direito, Preview Application, e vou selecionar essa primeira opção. Ele vai abrir aqui o aplicativo do navegador, é só aguardar. A aplicação abriu aqui, vou clicar no botão e está a mensagem. Agora, a gente vai adicionar uma tabela aqui na view, tá? Mas poderia ser qualquer coisa. Um campo de input, né, para você informar dados, colocar um formulário, campos de filtro, o que você quiser, tá? Então a gente vai colocar aqui uma tabela. Eu já deixei a tabela pronta, eu vou lá no VS Code e eu vou colar um exemplo. Voltando aqui no VS Code, antes de colocar a tabela, eu vou dar uma explicada geral no que toda view tem, tá? Então, quando você vê uma view XML, você vai ver primeiro esse tag aqui, o MVC view, tá? Esse MVC é um namespace, eu vou explicar para vocês já. Então, você vai ver esse tag, então tem a abertura dele e o fechamento. Todo o conteúdo da view está dentro desse tag, tá? E esse tag ele vai ter o atributo controller name, que vai ser o nome do controller que vai gerenciar a lógica dessa tela. No caso, é esse daqui, tá? View1. Então a gente tem um controller correspondente aqui, tá? E o que é esses atributos aqui? XML, NS, dois pontos, MVC, igual e alguma coisa aqui. Isso aqui é o namespace dos tags que você está usando dentro desse documento, tá? Então a gente está usando o tag view. Da onde que vem esse tag view? Do namespace sap.ui.core.mvc, tá? Então esse é o comecinho do nome da classe, né? O nome da classe completo seria sap.ui.core.mvc.view. Então, para não ficar colocando tudo isso aqui nessa parte, a gente pode usar esse apelido, vamos dizer, tá? Então, a gente está dando um apelido para isso aqui, para
MVC, tá? Então, em vez de usar tudo isso aqui, vai ser MVC. Então, você coloca dessa forma. XML-NS, dois pontos e o apelido que você quiser, tá? Temos outro apelido aqui, ó, XML, e aqui não tem dois pontos, né? Aqui é o namespace padrão desse documento, tá? Então, o namespace padrão é sap.m. Então, eu posso colocar qualquer tag que está dentro desse namespace, por exemplo, o botão, sem especificar o apelido aqui, tá vendo? Então, aqui eu especifiquei porque ele não é o namespace padrão do documento, o padrão é sapm. Então, tudo que estiver dentro do sapm eu não preciso colocar nada, tá? Igual o botão. Page também, ó, não tem alguma coisa aqui, dois pontos page. Ele também está no namespace padrão, que é esse daqui, tá? Aqui tem um atributo padrão das views, né? Display block true. Pode deixar dessa forma. Então, esse é o comecinho de uma view. Dentro da view, geralmente você vai ver uma página, tá? Vai ter um tag page. Aí tem o ID da página. Aqui tem um título da página, que vem lá do arquivo de texto, tá? Que eu vou explicar depois em um vídeo separado. Mas é de lá que vem o texto, o título da página. E dentro da página, aí você coloca o que você quiser. Um botão, uma tabela, formulário, o que a sua aplicação precisar, tá? Então vamos colocar aqui a nossa tabela. Eu vou colar aqui um exemplo que eu já deixei preparado. Deixa eu identar aqui, mas eu vou explicar para vocês. Então a gente vai usar esse tag table. Mas onde que eu tirei esses tags aqui? Lá do site oficial da SAP, lá da documentação, dos exemplos, tá? Eu fui procurando lá os controles de tabela, coloquei table e fui testando. Ah, deixa eu ver como que é esse, deixa eu ver como é esse. Aí, a partir dos exemplos, daquelas demonstrações, eu fui vendo como funcionava uma tabela. Então, eu copiei um exemplo que eu tinha lá e fui modificando conforme a minha necessidade, tá? Então, aqui eu tenho o ID da tabela, que eu posso usar para depois usar lá no controller, se eu quiser, tá? Mas não é uma coisa obrigatória. Esse atributo rows, ele especifica da onde eu vou puxar os dados dessa tabela. Como a gente já tem um serviço configurado no aplicativo, que é aquele serviço do ZOV_SRV, lá do nosso projeto na série W, eu quero puxar dados de uma entidade específica. Então, como que eu puxo? Dessa forma. Coloco aqui, ó, chaves, barra, OV_CAB7 é o nome da entidade. Então, vou puxar dados dessa entidade, tá? Isso aqui é o data binding, para a gente ligar os dados lá do nosso modelo aqui na nossa view, tá? Eu vou fazer um vídeo específico disso depois. Aqui temos outro atributo, ó, visible row count, quantas linhas vai ser visível nessa tabela. Eu coloquei aqui para ser 10. E tem outros atributos aqui que você pode olhar lá na documentação, atributos e propriedades, né? Beleza. Depois de criar a tabela aqui, tem uma barra, né? Que eu vou deixar um título lá dentro, no caso ordens, que está fixo aqui. Aqui a gente pode especificar as colunas que a nossa tabela vai ter. Então aqui eu vou ter a coluna ordem ID, né? Especificada aqui. Vai ter um campo de texto lá dentro. Então você vai usando vários tags para construir uma tabela, tá? A coluna ordem ID, o ID do cliente e total dos itens. Eu escolhi 3 colunas para exibir nessa tabela. Então vamos lá. Com a tabela inserida, se eu tentar testar agora, vai dar erro. Ó, porque eu não especifiquei uma coisa aqui. Esse T, dois pontos, tá? Isso aqui é um namespace, mas ele não está declarado aqui. Então, se eu tentar testar esse aplicativo, não vai dar certo. Vamos fazer um teste lá? Estou aqui rodando o aplicativo e aquele botão que tinha antes já sumiu, né? Porque deu um erro na página. Vou apertar aqui F12. Se a gente olhar no console, ele vai falar aqui, ó, que deu falha ao carregar a nossa tabela, tá? O T-table. Ele não reconheceu, né? Da onde que vem essa tabela? A gente tem que falar por meio de um namespace. Então, vamos fazer isso lá no VS Code? Aqui no VS Code, então, eu tenho que informar de onde essa tabela vem, tá? Eu tinha colocado aqui um T, dois pontos, mas eu tenho que declarar aqui também. Então, XML NS, dois pontos T, igual... Da onde que vem essa tabela? De qual namespace?
sap.ui.table. Deixa eu conferir lá na documentação. Ó, aqui na documentação tá sap.ui.table e depois vem a tabela, né? Então, isso aqui é meu namespace. Eu tenho que colocar lá no arquivo XML. Então, vamos lá. Coloquei aqui, então, o apelido do meu namespace, sap.ui.table, vai ser t. Então, todo tag que vier desse namespace, eu coloco t dois pontos. Então, o tag está abrindo aqui, está fechando aqui. As colunas, ó, esse toolbar, ele também vem desse namespace. Então tá aqui. Colunas também vem do namespace. Tem a coluna. O label já não vem do namespace, eu não estou colocando nada. Ou seja, ele está puxando no namespace padrão, que no caso é esse daqui. O template aqui ele usa o namespace da tabela e o texto não usa o namespace padrão. Tá? Então agora é para dar certo. Eu vou salvar. E a gente vai testar lá no navegador de novo. Agora a tela está aparecendo corretamente. O nosso botão está aqui e a nossa tabela com as 3 colunas que a gente configurou para aparecer. Mais o título aqui. Eu vou colocar aqui mais algumas coisas na tela, mas o que vai definir o que a sua tela precisa é a sua necessidade, né? Se você está fazendo um aplicativo para cadastro de alguma coisa, você provavelmente vai ter uma view com um formulário. Se o seu aplicativo precisa listar, por exemplo, clientes, ele vai ter uma tabela e campos para filtrar esses clientes. Se o seu aplicativo precisa exibir um gráfico, vai ter uma view com os controles específicos para gráfico, tá? Eu não consigo antecipar o que você vai precisar. Então, sempre que você for construir uma tela, você dá uma olhada lá no site oficial, dá uma olhada nos exemplos de controles e vê o que se encaixa melhor na sua necessidade, tá? Seguindo aqui, eu vou colocar um label na tela, que é um texto, tá? Então, como ele está no namespace padrão, eu não preciso especificar nenhum namespace aqui. É só colocar label, tá? Aí no atributo text você coloca o texto que você quer exibir. Vou colocar aqui ID do cliente e vou fechar o tag. Eu vou colocar aqui embaixo também um campo para entrar com o texto. Então o tag é input, tá? Vai ficar dessa forma. Vou salvar e vamos testar lá no aplicativo. Aqui no aplicativo apareceu o nosso label e o nosso campo para entrar com o texto. Só que ficou tudo bagunçado aqui, né? Vamos tentar organizar um pouco melhor, colocar dentro de um bloco aqui de conteúdo? Então vamos lá na nossa view. Aqui na view eu vou colocar um tag que chama vbox. Ele vai englobar o conteúdo que eu quero, no caso esse label e esse input, tá? Então vou abrir aqui o vbox e fechar o vbox. Vamos testar lá no aplicativo. Aqui no aplicativo já ficou um pouco melhor, né? Ele está aqui dentro de um bloco de conteúdo, o ID do cliente, que é o label, e o input. Só que ainda está meio feio, né? Tipo, está encostado aqui. Então como que eu deixo isso aqui um pouco melhor? Vamos voltar na view. Aqui na view você pode usar algumas classes que dão espaçamento, margem nos componentes visuais lá na tela, tá? Então essa classe aqui, ó, SAP UI Tiny Margin, você consegue colocar um espacinho ali. Aí tem classes que dão espaço maior, menor, essa aqui é um espaço pequeno, tá? Vamos testar lá no aplicativo. Aqui já ficou com espaço, ó. Antes estava grudado aqui na borda, né? Agora tem um espaço aqui em volta desse bloco de conteúdo, tá? Então é assim que você vai fazer na sua tela, né? Vai colocando os controles que você precisa, ajusta espaçamento, alinhamento, até que ficar de uma forma agradável, né? O objetivo desse vídeo é explicar de forma isolada como trabalhar com uma view. Eu vou fazer a mesma coisa com o controller, com os textos, data binding, fazer requisição ao data. Depois que eu passar por cada tema desse, a gente vai fazer um aplicativo funcional juntos, tá? Aí a gente vai fazer uma tela de cadastro, uma tela de filtro, com campos ali para filtrar, limitar a quantidade de registros, ordenar os campos, ou seja, um aplicativo totalmente funcional.
Para finalizar, eu vou mandar essas alterações lá para o nosso repositório no GitHub. Então, como que eu faço isso? Eu vou aqui nesse terceiro botão, que é o controle de versionamento, e ele já detecta o que eu modifiquei no projeto. No caso, só foi essa view mesmo. Se eu clicar aqui, ele me mostra a diferença, né? Antes estava assim e agora está assim. Então a gente adicionou essa linha, a gente adicionou esse VBox aqui e a nossa tabela, tá? Então vamos mandar isso aqui lá para o repositório. Eu vou colocar aqui vídeo view, só para identificar mesmo, e vou fazer o commit. Ele já faz o stage e tudo mais, tá? Agora eu vou mandar as alterações lá para o repositório no GitHub. Só clicar no botão aqui. Pronto, o repositório está atualizado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você conseguiu colocar a tabela na sua view, apareceu a tabela quando você testou o aplicativo? Qualquer problema, pode colocar aqui nos comentários. Se você conhece algum amigo que está estudando a BAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo com ele. E se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, que ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal. Muito obrigado e até mais.